A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 23 de junho de 2024, tenho uma palavra especial para iniciarmos a nossa semana. A palavra de hoje encontra-se no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 14, que diz assim: Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Essa mensagem que Ezequiel ouviu de Deus foi num momento muito difícil para ele e para todo o seu povo. Israel estava cativo em Babilônia, Ezequiel estava sendo escravizado naquele momento, sem nenhuma palavra de esperança, sem nenhuma perspectiva de mudança e de melhoria. Nesse momento, Deus se revela a Ezequiel, dando uma palavra de esperança, onde ele diz que ele estabeleceria todo o povo de Israel na sua própria terra novamente, e que aquele povo saberia que o Deus era realmente o Senhor na vida deles. Nessas circunstâncias difíceis, onde pelas nossas próprias forças ou pelo cenário não tem como nós mudarmos, nós temos que colocar nossa esperança no Senhor. Nós precisamos lembrar que Deus, Ele é o nosso Deus em todos os momentos, seja nos momentos bons, seja nos momentos difíceis, e trazer a sua palavra para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Não é porque você está num cenário ruim, num cenário de dificuldade, que Deus te abandonou. Nós sabemos que o mundo sendo mundo, que o cristão estando nesse mundo de trevas, passaríamos por tribulações, dificuldades a todo momento. Até porque, assim como uma criança precisa passar por experiências para poder amadurecer, para poder evoluir, nós também adultos precisamos evoluir espiritualmente até chegar à medida de Jesus. Não tem como nós aprendermos a evoluirmos, a sermos pessoas melhores, se nós não vivermos experiências. E muitas vezes é preciso que vivamos experiências ruins, experiências difíceis, até para amadurecer a nossa fé, aumentar a nossa comunhão com Deus, a nossa relação com Jesus. Seja um momento bom ou seja um momento difícil, como esse vivido pelo profeta Ezequiel, precisamos aprender a ser sensíveis à voz do Senhor. E a voz do Senhor encontra-se na Bíblia, encontra-se na palavra do Senhor. Quantas vezes eu estou passando por dificuldades e através das minhas orações, da comunhão com os irmãos, Deus se utiliza da tua palavra e aquela mensagem entra no meu coração e eu sei que é para mim, que é para aquele momento. Deus a todo momento Ele diz para nós olharmos para Ele, para nós não temermos, para nós não ficarmos amedrontados com as coisas que acontecem aqui. Porque se nós temos uma visão carnal, se começamos a olhar apenas para o mundo, para o que a gente vê, a nossa esperança é esgotada. Mas se nós, ao invés de olharmos para a situação, olharmos para o Deus, que é o consumador da nossa fé, que é de fato todo-poderoso, nós começamos a ter esperança e ficamos perseverantes, persistentes na fé, para que acreditando que a situação pode mudar a qualquer momento. A palavra em Isaías 41:13 diz assim: Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Mesmo que nós não estamos vendo isso, mesmo que estamos vivendo, nos sentindo sozinhos, solitários, Deus, Ele está conosco em todo o momento. Deus, Ele está segurando na nossa mão em todo o momento. A fé
não é pelo sentir, não é pelo ver. A fé, a palavra vai dizer que é pelo ouvir a palavra de Deus. Pois se nós não damos ênfase para a palavra do Senhor, nós não conseguimos ter essa fé que sustenta a nossa vida. Se nós começamos a dar ênfase para os outros sentidos, para o que vemos, para o que estamos presenciando, para o que estamos sentindo, ou nós muitas vezes não conseguimos ter esperança de mudança. Não conseguimos compreender que esse Deus, ele é tremendo na nossa vida e ele não nos abandona em nenhum momento. Nós precisamos lembrar do que a Bíblia diz. Nós precisamos lembrar de todas essas promessas que o Senhor nos dá. Essa promessa para mim e para você, onde ele diz para não temermos, onde ele diz que ele está conosco segurando a nossa mão e que ele é nosso ajudador. Precisamos fazer a nossa parte, mas crer que Jesus está nos ajudando. Jesus, ele não vira as costas para nós. Nós temos esse hábito, onde nós conseguimos somente muitas vezes confiar no Senhor quando tudo está dando certo. Mas nós não podemos ser pessoas que somos movidas pelo cenário que nós estamos vivendo, pelo movimento mundano. Nós temos que ser pessoas que somos movidas pela voz do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele diz que ele está conosco em todos os momentos e que ele vai nos ajudar e que a nossa situação não será eterna. Principalmente essa situação ruim que talvez estamos vivendo hoje. A meditação, ela diz: quem tem a sua fé em Deus reconhece as promessas dele e sabe que elas se cumprirão. Uma mulher e um homem de fé, ele não é movido por aquilo que ele vê, mas ele é movido por aquilo que ele crê. Se você é um homem ou uma mulher de fé, nós temos que lembrar de todas as promessas que Deus nos dá através dos seus grandes homens e mulheres de Deus, através de Jesus Cristo. Jesus, ele sempre nos dá palavra de ânimo. Em nenhum momento, mesmo nos momentos difíceis que Jesus passou aqui na terra, Jesus, ele nos dá palavras de desesperança ou palavras de desânimo. Pelo contrário, ele diz para a gente sempre ter bom ânimo, sempre lançar as nossas ansiedades aos pés dele, pois o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Jesus também passou um momento que Jesus viveu aqui na terra como homem. As coisas não foram fáceis para Jesus. Jesus muitas vezes foi perseguido. Jesus muitas vezes foi humilhado por judeus, por sacerdotes que não criam nele como o Messias. Jesus também encontrou várias pessoas que duvidaram de quem ele era. E ele, quando iniciou a sua perseguição, quando os judeus e os romanos o capturaram e o levaram para a crucificação, Jesus, ele viu todo aquele povo que ele abençoou, que ele fez milagres, que viu o poder dele se levantar contra ele e desejar que ele fosse crucificado. E mesmo assim, Jesus não desanimou. No livro de Hebreus, vai nos dizer que Jesus, ele apenas suportou isso porque ele olhou para o eterno. Ele olhou para aquilo que tinha atrás do que ele estava passando, que era a alegria de trazer a salvação no mundo. Então, Jesus, ele nos ensina que nesse momento de dificuldade, nesse momento que o cenário não está bom para nós, que parece que tudo está sendo contra para cada um de nós precisamos olhar para a eternidade. Nós precisamos olhar para além daquilo que estamos vivendo. Temos que olhar para o Espírito Santo de Deus, para Deus, onde ele diz que ele é o nosso ajudador e que ele pode mudar
todas as coisas para nós, a partir do momento que temos fé no nosso Senhor. Tenha ânimo, tenha bom ânimo, creia que o Senhor é a verdade absoluta para a nossa vida, que o Senhor, Ele é absoluto nesse mundo e que toda a palavra que sai da boca dele não cai por terra. Não viva por vista, mas viva por fé. E a leitura bíblica de hoje, que está em Atos 11, vai aumentar ainda mais a nossa fé quando vivemos essas situações difíceis. Quando parece que todos estão contra nós, quando parece que tudo vai dar errado. Deus, Ele é especialista em fazer coisas difíceis, em fazer situações horríveis para nós se transformar em bênção. A palavra em Atos 11, eu quero compartilhar entre o versículo que está entre o versículo 19 até o versículo 26, que diz assim: a igreja em Antioquia. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Olha que passagem maravilhosa. Depois que Jesus subiu aos céus, que aconteceu o dia de Pentecoste, e todos os discípulos do Senhor, eles tiveram contato com o poder do Espírito, e eles começaram a fazer o seu ide, a evangelizar Jerusalém e aos arredores. Os sacerdotes judeus ficaram irados e começaram ainda mais perseguir a igreja de Cristo, prendendo todos aqueles cristãos, assassinando, como foi o caso de Estevão. E depois da morte de Estevão, a perseguição ela aumentou cada vez mais, onde os apóstolos e os discípulos tiveram que fugir de Jerusalém, se espalhar. E eles foram para a região da Fenícia, Chipre e Antioquia, fugindo de toda aquela perseguição que estava ocorrendo em Jerusalém. Mas a palavra do Senhor vai dizer que eles foram abençoados aonde eles chegavam. E todas aquelas pessoas que até então eram perseguidas e eram fugitivas, elas começaram a pregar o evangelho de Cristo nessas cidades. E aqui no versículo 22 diz: notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Quando a igreja de Jerusalém ficou sabendo que o evangelho estava se espalhando por essas cidades e muitas pessoas estavam se convertendo, vários desses discípulos saíram de Jerusalém e foram até essas cidades ver, como Barnabé. Barnabé, quando chegou em Antioquia, ele viu o tanto que estava poderoso a mensagem do Senhor naquela região. E ele ficou animado.
Isso é um exemplo de como a tragédia, de como fatos ruins na vida do cristão pode cooperar para o seu bem. Deus, ele é especialista em transformar coisas ruins em coisas boas. Foi através dessa perseguição que os discípulos se espalharam pelas regiões ao redor de Jerusalém, levando a palavra. E foi a partir daí que, de fato, a igreja começou a se expandir. E foi em Antioquia que todos os seguidores de Cristo foram denominados de cristãos e até hoje somos chamados de cristãos por crer em Jesus Cristo. Muitas vezes, Deus, ele permite sim que passemos por um momento de dificuldade, até de expulsão. Talvez estamos numa cidade, num trabalho que estamos nos sentindo bem, felizes, mas de repente as coisas parecem que pioram, começa a ter coisas que parece que a gente vai ser mandado embora, ou porque você perde o emprego, ou porque você começa a viver situações que começa a piorar a sua vida, seja financeiramente, seja familiar. E é através, talvez, de um episódio como esse, que você vai para novos horizontes, que você busca novos horizontes, um novo emprego, talvez muda até de cidade e a sua vida começa a engrenar e você começa a se tornar mais próspero do que você era. Algumas situações, Deus, ele permite para fazer um ambiente de expulsão, um ambiente de mudança, que se nós ficarmos na mesmice, nós jamais escolheremos essa nova direção. Saiba que talvez você esteja vivendo um momento assim, um momento de dificuldade, um momento de perseguição, um momento onde suas finanças não estão indo bem, mas talvez Deus está querendo mudar a sua rota, mudar a sua direção, tal como foi com os nossos irmãos da igreja primitiva. Só que você tem que olhar para Jesus, crer que Ele está no domínio da tua vida e que Ele vai te levar para o lugar que você precisa estar. E todo esse momento difícil será convertido em bênçãos e momentos alegres. Como Deus é maravilhoso. Tudo que acontece na vida do cristão não é por acaso. Nós temos que aceitar as coisas boas de Deus, mas nós também temos que aceitar as coisas ruins que Deus permite que nós passemos, pois isso também é direção para a nossa vida. E o Espírito Santo de Deus te conduzirá para o melhor que você tem para viver. Basta crer, basta ter fé. Como Deus é maravilhoso. A palavra de hoje foi edificante para a minha vida. Eu espero que seja edificante também para você. Que Deus possa estar direcionando você para os seus caminhos altos e para os seus pensamentos altos. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.